E na noite de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra, dando seguimento à série de mensagens que estamos fazendo, expondo a carta de 1 Pedro, pensando sobre unidade e perseverança da igreja. E hoje eu quero pensar com você sobre a alegria da unidade. Então o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9. Vamos ler o texto. Diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, estamos diante da Tua palavra nessa noite e queremos pedir ao Senhor que a aplique em nosso coração, falando conosco, nos dando, ó Deus, entendimento, falando, ó Deus, com cada um de nós nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pensar sobre a unidade da igreja vai nos levar à reflexão daquilo que é a sua alegria, a alegria que motiva a igreja, a alegria que temos declarado ser a realidade, a vivência do cristão. E pensar em alegria no tempo que estamos vivendo pode fazer toda a diferença, pois entendendo a alegria, entendendo o que ela significa, entenderemos a vontade de Deus. E é interessante perceber que após Pedro escrevendo a sua carta, após falar sobre esperança, a esperança que há em Deus para aqueles cristãos, agora ele apresenta um novo elemento que deve marcar a vida daqueles que estão ligados a Cristo, a alegria. Pedro, você lembra disso, está escrevendo uma igreja peregrina, uma igreja que está fugindo, uma igreja que está sendo perseguida. Ele falou, e nós dissemos isso na semana passada, que a esperança estava em estar guardado pelo Senhor, a esperança estava na herança, na proteção que Deus tinha para nós e para a nossa herança no céu. Agora ele vai falar da alegria que devemos ter diante das adversidades. De uma maneira geral, amados, precisamos entender o que a alegria é nas nossas vidas. Porque a alegria é o resultado da consciência de que estamos caminhando, protegidos pela fé que há em Deus. Precisamos entender que a alegria no mundo cristão, a alegria para o crente, a alegria de servir a Deus, a alegria que pregamos, que declaramos, que afirmamos, ela não é um sentimento. A alegria é a certeza de que Deus está nos protegendo, guardando as nossas vidas. E isso nos faz desfrutar de alegria. É a percepção de que as nossas vidas caminham debaixo da proteção do Senhor. A alegria não é um sentimento, amados, onde a ausência de conflitos, a presença de bons resultados motivam a sensação do ser humano. A alegria bíblica é a consciência do sentimento divino. Precisamos entender isso. A alegria, ela não é uma efusão de emoção. A alegria bíblica não é essa efusão de emoção. Ela não tem a ver com um gargalhar. Ela não tem a ver com sair pulando, saltitando de risos. Não é isso no meio das dificuldades, não é isso. A alegria bíblica é a consciência de que Deus está nos guardando. E sabendo que Deus está nos guardando, é
certeza de um resultado mais que excelente. Por isso eu posso então desfrutar de alegria. Por isso Pedro vai começar dizendo: nisso vocês exultam, ou seja, se alegram, saltam de alegria. A alegria, ela é o resultado da convicção, da presença e da proteção de Deus nas nossas vidas. O salmista, no Salmo 126, verso 5, declara: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Amados, nós não podemos negligenciar que em meio às batalhas, em meio às dificuldades, em meio a esse tempo que estamos vivendo, nós temos sentimentos que nos entristecem, que nos abalam. É claro, ninguém vai sair sorrindo, né, dando gargalhadas, porque, como diz aí a música secular, que rir de tudo é desespero. Não é essa a alegria bíblica, mas a alegria bíblica é o seguinte: eu continuo avançando, eu continuo caminhando, eu continuo semeando, porque eu colherei do Senhor com risos de alegria, pois Deus está me guardando. O apóstolo Pedro está mostrando àqueles irmãos e para mim, para você, a magnitude da salvação para nos conduzir de maneira que a alegria possa ser presente em nós. Na alegria, amados, pela redenção e pela consumação vindoura, nós recebemos a força para suportar as aflições relacionadas a esse tempo. É na alegria da certeza de que Deus consumará a sua vontade. É na alegria de que Deus irá se manifestar e nos render. É na alegria da certeza de que estaremos com o Senhor no tempo que Ele determinar. Nos dará forças, energia, condições de suportar as aflições desse tempo. O salmista no Salmo 30, verso de número 5, vai dizer: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa dizer que a alegria está na convicção de que servimos a um Deus que trabalha, a um Deus que age para que possamos ver o nascer da alegria. E é interessante observar, à luz desse salmo, fazendo aqui um parênteses, que na conjuntura do judeu, a noite vem primeiro do que o dia. Ou seja, primeiro o choro chegou, havia o sofrimento, mas a certeza era de que no final tudo se transformaria em alegria. Por isso, a unidade com o Senhor nos permite ter alegria, porque no final, o resultado final, a produção final das nossas vidas será o desfrutar da alegria que há em Cristo Jesus. A alegria pela salvação é a vontade de Deus, amados. Deus deseja que tenhamos a alegria através da salvação dele. É o objetivo da exortação bíblica. A alegria, ela é objetivo da exortação da palavra, porque quando nos alinhamos à palavra de Deus, desfrutamos da alegria. A alegria, amados, é autêntica para ajudar a nossa fé e a nossa vida. É através da certeza, e aí tenha isso na sua mente, a alegria é a certeza da presença de Deus conosco em cada momento, e essa certeza fortalece a nossa fé e nos ajuda a caminhar. Sendo assim, amados, podemos declarar que a nossa alegria tem a sua origem na herança eterna protegida por Deus nos céus, como o apóstolo Pedro disse no verso 4 e 5, que eu expus aqui para você na semana passada. A alegria não é um sentimento humano. A alegria é o resultado da união que temos com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14, verso 17, declara: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é feito com festa. O reino de Deus não é feito com comida. O reino de Deus não é feito apenas da reunião. Claro que temos festa,
Claro que temos os nossos momentos de partir do pão. Claro que desejamos reuniões para desfrutar da comunhão. Mas o reino de Deus se estabelece com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é o resultado da convicção de que estamos unidos com o Senhor e nele temos esperança e segurança. Por isso, precisamos pensar e refletir sobre os motivos da alegria na nossa vida. E a primeira coisa que precisamos pensar, que a alegria na unidade da igreja, ela é resultado da exultação que temos em meio às provações. O apóstolo Pedro, no verso 6, diz isso. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amados, o apóstolo Pedro aqui está dando uma ordem de maneira imperativa. Os cristãos deveriam exultar, e exultar é saltar de alegria, demonstrar júbilos. Mas esse júbilo deveria ser demonstrado, essa alegria deveria ser demonstrada ainda que sofrendo por um pouco de tempo, ou seja, ainda que entristecidos. Nesse momento, o apóstolo Pedro faz um contraste entre tristeza, aflição causada pelo sofrimento e a alegria gerada pela presença de Deus. Observe comigo. Ele vai dizer, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha que coisa interessante. Pedro coloca aqui a tristeza como temporal, mas a alegria como convicção. Então, a tristeza, ela é o sentimento humano. Ela é um momento nas nossas vidas. Ela é real. E é claro, amados, que nos entristecemos. Todos nós, quando passamos por provação, quando estamos sofrendo, nos entristecemos. Não podemos ser frios ao ponto de dizer, olha, não fique triste, não sofra, não sinta isso. Não, somos humanos. E Pedro vai dizer, vocês que estão fugindo, vocês que perderam a sua casa, vocês que agora são perseguidos, são odiados, vocês devem alegrar-se com a certeza de que Deus está com vocês, ainda que o sentimento seja por um pouco de tempo de tristeza. Então a alegria, ela é uma convicção, mesmo no momento onde o sentimento nos entristece. Por isso a exultação, ela é possível em meio à tribulação, em meio à provação. Aqui, amados, há uma colocação muito clara, uma diferenciação entre sentimento e certeza. A tristeza poderia ser o sentimento pelas circunstâncias do momento, mas a alegria era o resultado da certeza, do cuidado e da proteção de Deus. Por isso, podemos ter alegria independente das circunstâncias, ainda que o nosso sentimento seja um sentimento de tristeza. Olha que coisa tremenda que a palavra de Deus nos ensina. Quanto a tristeza é fruto da circunstância, causando um sofrimento, uma dor temporal, a alegria é o resultado de uma convicção firmada no coração de cada cristão. A alegria é o resultado da união que temos com Cristo. Isso só é possível, amados, quando entendemos algumas coisas. Primeiro, as provações são temporais. Nós precisamos entender isso. Precisamos perceber e entender que os ensinamentos, os sofrimentos, as dores vão nos trazer algo a nível de crescimento. Precisamente, Pedro está ensinando para que eles vejam da nova forma, uma nova maneira, de uma nova percepção, a magnitude da salvação. E dessa forma encarar de maneira correta o sofrimento pelos quais eles estão passando. Precisamos entender que na tribulação intensa, nós carecemos, amados, da ajuda divina, da ajuda de fora. Porque uma vez que o sofrimento chega até nós, uma vez que estamos em aflição, uma vez que estamos agitados demais, nós facilmente perdemos o foco. Nós muitas vezes
perdemos a capacidade de enxergar as circunstâncias, a nossa visão fica comprometida. Meu irmão, perceba o seguinte, nesses momentos precisamos receber o conselho da palavra de Deus, conselho de homens e mulheres que têm compromisso com o Senhor, porque, como eu costumo dizer, no meio do olho do furacão, nós só conseguimos olhar para baixo, mas é necessário muitas das vezes levantar os olhos e ver aquilo que Deus deseja. É isso que Pedro está chamando a esses irmãos. Olha, se alegrem, ainda que o sentimento seja de tristeza, porque a provação é temporal. O salmista, no Salmo 23, no versículo 4, tem uma expressão que às vezes passamos batido por ela porque ninguém gosta de falar de sofrimento. Mas o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista não diz ainda que eu fique, ainda que eu esteja, ele diz ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale das sombras da morte. Ou seja, os sofrimentos são temporais. O desejo de Pedro não é mitigar o sofrimento, mas colocá-los sobre a ótica correta, à luz do que Deus deseja, à luz do que Deus, à luz da vontade de Deus, melhor dizendo, que nos leva a ver aquilo que é invisível. Precisamos observar o sofrimento sobre a ótica espiritual, enxergando e olhando à luz da vontade de Deus, não vendo apenas aquilo que está diante de nós, mas enxergando aquilo que Deus deseja fazer a partir daquele momento. O sofrimento, ele pode ser vencido na nossa mente quando enxergamos a gloriosa herança que há no céu guardada para nós. As provações durarão um tempo, mas as heranças são eternas e estão protegidas. É possível exultar em meio às provações porque elas vão produzir um fruto eterno. Os cristãos não podiam olhar apenas para o resultado do momento que estavam vivendo, e era um momento difícil. Naquele momento, aparentemente eles estavam perdendo e em fuga, mas Pedro vai dizer um pouco antes que havia um prêmio maior, um resultado glorioso que estava sendo produzido por eles, um fruto eterno de qualidade, e esse fruto eterno qualificava a fé e a vida de cada um deles. Amados, precisamos entender que no meio das provações, no meio das tribulações, no meio da dor, do sofrimento, da aflição, estamos também produzindo frutos eternos, não frutos para esse tempo, mas fruto que colheremos na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,17, vai dizer: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. É claro que quando estamos sofrendo, não achamos que o sofrimento nosso é leve. É claro que quando estamos no meio da tribulação, da provação, da dor, não achamos que aquilo é momentâneo. Mas diante de uma eternidade na presença gloriosa de Cristo Jesus, tudo isso é temporal e momentâneo. Diante do privilégio da presença de Deus conosco, tudo isso é leve. Pois a nossa provação vai qualificar a nossa fé. Aqui os sofrimentos são chamados de provação pelo apóstolo Pedro. E Pedro vai dizer que essas provações, elas vão comprovar a nossa fé. Olha que coisa tremenda. As provações qualificam a nossa fé. E a palavra provação assinala que esses sofrimentos eles não são tão absurdos assim, mas que eles vão nos colocar, nos inserir no plano de Deus. Precisamos entender isso. O sofrimento, a provação, ela tem finalidade. A finalidade é qualificar a nossa fé. A finalidade é nos colocar em alinhamento com a vontade de Deus, é nos lapidar, é testar, porque o termo provação significa um teste aplicado a metais. O termo grego
representa esse teste, um teste que era aplicado aos metais para ver a qualidade e o valor de cada um. Ou seja, a provação também mede a qualidade e o valor da nossa fé. Amados, há algumas verdades sobre as provações que nós precisamos entender e enfrentar. As provações servem a um propósito. Elas nos ensinam e nos realinham à vontade de Deus. As provações produzem aflição, é verdade, produzem sofrimento. E a provação vem de várias maneiras, mas tudo isso para qualificar o valor da nossa fé, pois o resultado da provação deve ser excelente. Tiago, capítulo 1, verso 12, vai declarar isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Precisamos entender isso. Por isso a exultação é possível em meio à provação. A alegria da unidade também está na convicção da purificação da nossa fé. É a segunda coisa que eu quero pensar com você, que está descrita no verso 7. Pedro vai dizer que a provação produz alegria, ainda que sejamos entristecidos por um pouco de tempo, pelas provações, e aí ele vai declarar no verso 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé que vocês têm é genuína. Em meio a uma severa perseguição e provações, amados, não bastava apenas declarar que estava sendo protegido pelo Senhor. Não bastava apenas aqueles irmãos dizerem que Deus os estava guardando. A alegria não apenas poderia ser declarada, ela deveria estar presente nos seus corações. E essa certeza, essa alegria só era possível quando eles compreendessem a finalidade da provação. Só é possível desfrutar da alegria da salvação. Só é possível desfrutar da alegria que há em Deus quando entendemos a finalidade das provações às quais Deus permite que passemos. Elas têm a finalidade de qualificar e purificar a nossa fé. John MacArthur vai declarar isso sobre esse texto dizendo: o propósito de Deus ao permitir a provação consiste em provar a realidade da fé na vida do cristão. Deus está provando a realidade da nossa fé. Salomão, em Provérbios 17, verso 3, declarou isso. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. As finalidades têm, as provações, amados, melhor dizendo, têm por finalidade examinar o nosso coração, permitindo que demonstremos a transformação do nosso caráter regenerado. Então a provação, ela produz alegria. É possível ter alegria na unidade com o corpo porque a nossa fé está sendo purificada. E sendo purificada, ela vai produzir confiança. Purificação pelo fogo nada mais é do que colocar o ouro para que o ouro possa possa ser retirado as impurezas do ouro. O fogo não muda em nada as qualidades químicas do ouro. Pelo contrário, permite que ele possa ser separado das impurezas e, uma vez separado das impurezas, ele possa ser de um melhor quilate, de um melhor valor. Amados, o fogo é usado como elemento representativo do julgamento de Deus. E Deus nos refina com o fogo, Deus vai nos examinando, vai nos pesando em balanças fiéis para que possamos ter ainda mais a confiança de uma fé genuína. Jó, no capítulo 23, verso 10, vai declarar: mas ele conhece o caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei como ouro. Deus nos põe à prova para que a nossa fé possa ser genuína. Deus nos põe à prova para que a nossa fé possa ser purificada e glorifique a Ele. Pedro vai dizer, isso resultará em louvor, glória e honra.
Amados, quando a nossa fé é provada e aprovada, o nome de Deus é glorificado, pois ela dará um bom testemunho, um testemunho fiel diante das adversidades. Precisamos entender isso. Quando nós mantemos a nossa fé em Deus no meio da tribulação, quando nós não negamos a nossa fé, quando caminhamos em direção à vontade de Deus em meio a tantas tribulações, nossa convicção, a nossa fé provada glorifica o nome do Senhor pelo testemunho fiel daqueles que não abandonam a sua fé na hora da aflição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 7, declara: e ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O aspecto grandioso da fé, amados, é que ela honra a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11. Amados, precisamos entender isso. A fé precisa ser autêntica, pura, para que possamos viver de maneira a glorificar a Deus. Ter fé autêntica é não abandonar a Deus quando as coisas estão difíceis. Ter fé autêntica é não deixar de seguir a palavra de Deus quando as situações estão contrárias a nós. Pois é nesse momento em que demonstramos o nosso caráter, é nesse momento que demonstramos quem realmente somos. Amados, aqueles que não perseveram no tempo da tribulação, no tempo da aflição, aqueles que negam a fé com as suas ações e não com as suas palavras, eles estão demonstrando que a sua fé não glorifica a Deus. A nossa fé glorifica a Deus quando perseveramos, quando nos alegramos, mesmo quando somos injustiçados diante dos homens, pois temos a convicção de que Deus está nos guardando em segurança. Efésios 1:12, Paulo declara isso também. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amados, aguardar por Deus, ter a fé purificada, é ser para o louvor da glória dele. A alegria da unidade também é possível, irmãos, por causa da segurança da salvação. E aí o verso 8 ele vai dizer: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. E o verso 9: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A alegria não está baseada no momento, em coisas, em lugares. A alegria está fundamentada na certeza de que estamos unidos em Cristo Jesus, formando um só corpo, nos tornando participantes da sua salvação. Amados, entender a alegria, o que Pedro está fazendo aqui com esses irmãos, é descortinar diante deles a inaudita graça de Deus. A graça que nos permite perceber e compreender o amor de Deus por nós. Mesmo não tendo visto Jesus pessoalmente, podemos, através dos olhos espirituais, ver e perceber a pessoa de Cristo, ver e perceber o Espírito Santo na sua pessoa, cuidando, agindo, protegendo a cada um de nós. E essa alegria, fundamentada na segurança da salvação, ela evidencia o amor de Deus por cada um de nós. Pedro declara aqui, e nós podemos declarar também, que com os nossos olhos estão abertos nesse momento, da mesma maneira que eu enxergo a câmera que me faz estar na sua frente nessa noite, da mesma maneira que os seus olhos faz você me enxergar através da televisão, de um aparelho celular, de um computador, nessa noite, da mesma maneira que os nossos olhos carnais estão abertos, os nossos olhos espirituais foram abertos. Nós vimos o Senhor, sentimos Jesus nos chamando, contemplamos o seu amor entrando em nós. Amados, somente aqueles que desfrutam dessa convicção sabem o que é a sensação, a certeza, a convicção de ser chamado por Cristo.
Quem não entregou a sua vida a Cristo não entende, mas quem a entregou percebe, sabe claramente que vimos o Senhor com os nossos olhos espirituais e temos visto o amor de Deus cuidando de nós em cada momento. Amados, a alegria está em perceber o amor de Deus por nós. Efésios 1:18, Paulo vai declarar dizendo isso: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele nos chamou, as riquezas gloriosas da herança dele nos santos. Amados, a riqueza das gloriosas heranças dele nos santos. Só podemos perceber isso e ter essa convicção, percebendo o amor de Deus, olhando com olhos espirituais. E nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 vai declarar isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A segurança da salvação está na certeza de que Deus nos ama. A segurança da salvação nos ajuda a continuar produzindo bom testemunho. A fé colocada em prática diante das provações nos proporciona uma alegria indizível, incompreensível aos homens carnais, porque ela glorifica a Deus por conta do testemunho eficaz. Amados, o testemunho eficaz que damos é em meio às provações, em meio às dores, em meio ao sofrimento, nos comportarmos com a segurança da presença de Deus. Salomão vai dizer que é melhor um lugar onde há luto do que uma casa onde há festa, pois no luto se vê a finalidade da vida. E pensando a partir disso, fazendo aqui uma ilustração para você, nós podemos perceber o momento de luto na casa dos irmãos que são cristãos, que têm a Cristo. Passam pelo luto, passam pela dor, mas passam dessa maneira consolados e confortados pelo Espírito Santo. É uma verdade. Mas aqueles que não têm, passam por esse momento com desespero, profunda dor, pois não têm o consolo do Senhor. Não conseguem produzir bom testemunho. A segurança da nossa salvação, amados, nos faz dar bom testemunho de Cristo em meio a todas as circunstâncias. Lembre-se, esses irmãos da carta estavam sendo perseguidos, estavam sendo odiados, estavam sendo amaldiçoados pela comunidade onde viviam por conta de uma mentira do imperador. Mas eles continuavam na certeza do cuidado de Deus e deveriam testemunhar adequadamente. Esse testemunho é a vivência da alegria mergulhada na glória. É a alegria na expectativa do Senhor, aguardando a manifestação de Deus, a manifestação poderosa de Deus em nós. 1 Tessalonicenses 4,17 vai declarar isso. Depois disso, se estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amados, depois da provação, depois de tudo isso, temos uma certeza de que a nossa alegria está em nos encontrarmos com o Senhor face a face. Estaremos com Ele nas regiões celestiais. Ao mesmo tempo, amados, que o testemunho é surpreendente para nós. É algo, ao mesmo tempo que viver esse testemunho, deixa eu reformular aqui, ao mesmo tempo em que viver esse testemunho é um desafio, ele é surpreendente. Ele é um testemunho perante o mundo. Ele é a prova fiel de que fomos regenerados. Amados, a nossa segurança na salvação nos faz viver de modo em que amamos ao Senhor acima de tudo. Confiamos no Senhor e nos alegramos em ir ao encontro dele. Tudo
tudo se torna secundário diante dessa certeza. E ir ao encontro de Deus, amados, é tornar perceptível a realidade da transformação do testemunho. A realidade de que estamos caminhando na convicção de que Deus está ao nosso lado. E essa realidade, amados, o mundo não consegue notar. Por isso o testemunho é algo incompreensível aos olhos do mundo, mas é algo que faz o nosso coração brotar de alegria. Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou e viu o céu aberto. Testemunhar, amados, é ver o céu aberto diante de nós em meio às aflições. Por isso, a alegria está na convicção de que Deus está ao nosso lado. Por isso eu quero concluir nessa noite declarando para você que Deus quer que nós olhemos para a meta, ou seja, que vivamos em consonância com o alvo. Somente quando mantivermos o nosso olhar fixo no alvo, somente quando olharmos para o propósito de Deus, é que veremos de maneira clara, de maneira correta, a atualidade, o momento em que estamos vivendo. Quando olhamos para aquilo que é a vontade de Deus, Deus lança a luz sobre o propósito desse tempo. Nossa alegria, amados, não está no momento. Nossa alegria está na certeza de que estamos unidos e firmados em Cristo e que as dificuldades presentes são mecanismos a serviço de Deus para nos moldar e nos realinhar com a vontade dele. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a chamar ao Senhor, a pedir ao Espírito Santo que sonde o seu coração, para que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tendo assim a visão correta, tendo assim a alegria de que está sendo cuidado e guardado pelo Senhor, ainda que esse tempo seja um tempo de luta, ainda que esse tempo seja um tempo de provação, mas a nossa fé está sendo lapidada. Nesse tempo de pandemia, a nossa fé está sendo levada a padrões que não eram possíveis antes por causa do comodismo e do conforto. Nunca oramos tanto, nunca meditamos tanto, nunca pensamos e buscamos a vontade de Deus tanto. A provação nos aproximou do Senhor, coisa que o conforto e a facilidade nos faziam, por preguiça muitas vezes, era: hoje eu não vou orar não, hoje eu não vou ler a Bíblia não, hoje eu não vou na igreja não. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de desejar a presença de Deus. Deus está lapidando a nossa fé. Por isso precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a dar bom testemunho em todas as circunstâncias. E eu quero, antes de orar, fazer essa pergunta para você. Qual é o testemunho da sua fé nesse tempo? É o testemunho da alegria ou o testemunho do desespero?